Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez na sua TV e você também que nos acompanha pela internet. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da nossa cidade, é o endereço da nossa igreja. Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta em instantes. É rapidinho. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, e antes de nós entrarmos aqui no comentário especificamente, eu quero mandar aqui um abraço especial para uma pessoa que comentou o nosso vídeo e pediu que a gente mandasse um abraço lá em Pernambuco, Amanda Ferreira, de Cabo de Santo Agostinho. Um abraço para você que está aí sempre acompanhando os nossos vídeos pela internet. Você que nos acompanha aí também, compartilhe os nossos vídeos, comente aí, mande para alguém para que outras pessoas também possam ser abençoadas através da nossa programação. Pastor Odair é quem vai estar me ajudando aqui no comentário da lição de hoje. Bem-vindo mais uma vez, Pastor Odair. Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela oportunidade. Você tem mascado de vez em quando aí, senão você teria, sendo visto aqui pela irmã Amanda. Amém. Não é? Amém. Tá certo. A lição de hoje que nós estaremos estudando é a lição de número 11, ministrada então nesse próximo domingo, dia 17 de março de 2019, discernimento de espíritos, um dom imprescindível. É o tema da nossa lição. Textual de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A verdade prática diz que o discernimento de espírito é um dos dons espirituais concedidos aos cristãos em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente, a verdade da mentira. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é o texto da nossa leitura bíblica em classe. Caminhando aí dentro dessa temática de discernimento de espíritos, estaremos aí abordando um episódio descrito nesse texto, então, de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16 também até o versículo de número 22. Um episódio muito interessante e bem pautado aqui no assunto, de acordo com o tema. Certo, pastor Odair? Correto. Vamos lá? Um homem espiritual é uma pessoa com o Espírito Santo e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus. É o assunto aqui do início da introdução da lição. Diz respeito, então, em que é diferente, ao dom de discernir os espíritos, conforme o texto que nós já citamos aqui, que é o texto textual da lição, que é a primeira carta de Paulo, no capítulo 2. Paulo vai falar também a mesma coisa na lista dos dons que ele dá, no capítulo 12. Sim. No início aqui, já o comentarista, ele diz assim que o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo. Por mais capacidade, por mais intelectual que o sujeito seja, por mais conhecimento das ciências, se ele não for habitação do Espírito Santo, ou seja, se ele não tiver passado pelo novo nascimento e for templo do Espírito Santo, ele não vai conseguir compreender, porque na realidade o homem natural compreende as coisas naturais. Então é necessário nós, ou o homem natural, ser passado a um nível superior. E aí ele ser enquadrado em um nível, tendo um corpo físico, também ocupar um nível espiritual. E aí ele vai compreender as coisas espirituais, não por si próprio, mas por discernimento do Espírito Santo. E isso não basta ser frequentador de igreja, isso é importante demais ressaltar. A religiosidade não resolve o problema. Não, de fato não. Isso aqui é necessário
a pessoa compreender isso, porque às vezes alguém fala assim, mas por que alguém vê, outro não vê, um entende, outro não entende? É exatamente pelo nível, né, que ele tem diante de Deus. Ele, de repente, alguns frequentam, mas ainda não tiveram um encontro real com a graça e foi transformado em um ser ou em alguém espiritual. Isso aí tem a ver também com o nível de maturidade, né? Sim. Né? No sentido aí humano, no sentido de salvação. Sim. Deus não tem ninguém por melhor. Não, de fato. Mas no nível aí de maturidade e tal, aí relacionamento. É possível, né? Exatamente. Relacionamento com Deus. Para nós entendermos isso aí, a questão do relacionamento muito bem aplicado, aí é como as amizades que nós temos aqui. Todos nós temos amigos mais próximos do que os outros. Sim. E tem alguns amigos que você se reserva alguns fatos. A outros, os mais chegados, você vai falar algumas coisas que são exclusivas da sua família, de quem é mais próximo. No uso geral, o discernimento na vida cotidiana é a capacidade de compreender ou avaliar as coisas com bom senso, com clareza, de separar o certo do que é errado, e isso feito com razão, com sensatez. Na verdade prática, o autor foi feliz aí quando ele disse a respeito aí do dom, né, espiritual que é concedido ao cristão para distinguir o que é real do aparente, distinguir a verdade da mentira. Sim. Não é? No Novo Testamento, a gente não utiliza muito aqui essa aplicação de original aqui de grego e hebraico, mas temos duas palavras, né, para descrever isso aí, que é o anacrino, não é alacrino não, é anacrino com N, e diacrino, não é? O significado é amplo, que vai desde interrogar, de investigar, de examinar. E aparece também no sentido de discernimento. Sim. Né? Adilson, pastor Adilson, eu tenho comigo, eu até falo às vezes na igreja, que eu fico irado comigo e com vergonha de Deus quando alguém me passa para trás. Por quê? Porque é exatamente isso aqui, é ter não o poder, mas ter a capacidade espiritual de avaliar com clareza. De avaliar. Alguém falou algo que parece verdade. Ele criou um cenário que a gente entra e fala, não, isso aqui é verdade. E, na realidade, a gente avaliou por uma questão humana, olhos humanos, aquilo que é visível, palpável, parecia bonito, belo, verdadeiro, mas era mentira. Se nós avaliássemos de forma espiritual ou aqui investigássemos, né, de forma espiritual, nós chegaríamos a uma conclusão que aquilo não era uma verdade, infelizmente. E existe aí as fontes para ser avaliar determinadas coisas, né? Uma delas é a própria Bíblia, por exemplo, uma heresia, por exemplo, não é? Foi colocado aqui de separar o certo do errado com sensatez. Sim. E aí o padrão de sensatez é exatamente a palavra de Deus. Ele tem que compreender porque existem coisas na palavra de Deus que são absurdas para o homem. E existem coisas para o homem que são absurdas segundo a palavra. Certo. Então aí ele vai ter que ter esse padrão. Né? Passar no crivo da Bíblia, né? Por exemplo, eu citei aqui a questão das heresias, né? Para você avaliar com clareza, com sensatez. Uma heresia, por exemplo, ela pode conter 99% de verdade. Sim. Né? O que vai ser muito difícil para você distinguir que é uma heresia. Né? Ela tem 99% de verdade, 1% dela é mentira, é engano. Faz dela o quê? Uma heresia. É interessante que algumas coisas nesse mundo espiritual a gente ouve e a gente ouve normalmente, mas nosso coração ele é um negócio que tem que entender, tem que sentir para entender. O nosso ouvido aceitou a palavra e a gente não entendeu na hora de fato, mas nosso coração, ele discerniu aquilo e houve uma tristeza, mas aí você vai avaliar e vai investigar e vai detectar a heresia, né? Mas ao nosso coração parecia normal. Certo. Aí para nós fecharmos aqui o bloco, há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios, maravilhas, de tal maneira que enganaria, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, 24.
Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. Olha a força do engano. Aí é preciso que tenha, de fato, discernimento. Porque essas pessoas estão em evidência. Não é qualquer pessoa que consegue entender. Mas peraí, quem falou foi o pastor fulano de tal. Porque aí vai ser avaliada a popularidade do sujeito, né? E não a verdade, de fato. Quem falou foi fulano, não. Quem falou, não. Aí, na realidade, para se distinguir isso, aí é aquela questão que você aplicou, que é a sensatez, compreensão bíblica, com avaliação para entender se aquilo que foi falado é ou não uma mentira, ou uma heresia. O autor coloca que em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações. E com o discernimento do Espírito é que é possível identificar a fonte de tais manifestações. Não é fácil de fato. Vamos dar uma pausa? Você de casa, segura aí que a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição de hoje, propriamente dito e agora entrando aí no assunto da leitura bíblica em classe, sobre a adivinhadora de Filipos. Quem realmente já experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores, foi basicamente o que nós terminamos de falar no bloco anterior aí, né, das imitações e tudo mais. O que acontecia lá em Filipos, o texto que a gente lê aqui, é uma jovem, né, o texto diz que ela por vários dias, né, andou com Paulo, não é, com Silas, e falando, esses homens aí são homens de Deus, não sei o que e tal. Eu fiz uma pergunta agora há pouco aqui para um amigo antes da gente começar a gravar. Por que essa menina fez isso por vários dias e Paulo só foi repreender depois de vários dias e ele não fez isso de imediato? Você pensa aí, depois você me responde. Então, essa jovem adivinha estava possessa, tomada por espírito das trevas. A mensagem dela não vinha de si mesma, mas do espírito que a oprimia. Por que então o espírito adivinho elogiaria os dois mensageiros de Deus, Paulo e Silas, ao confirmá-los então como anunciadores do caminho da salvação? Se era um espírito de engano, por que então dá esse elogio? Ao meu entender, o diabo queria pegá-los na soberba. Porque, na verdade, ele não estava falando nenhuma mentira. Mas o elogio... me falha a memória agora qual foi o pregador que desceu do altar, o porteiro pega na mão dele, o senhor pregou demais hoje. E ele faz uma expressão pedindo silêncio e diz, o diabo acabou de me falar isso lá no altar. Exatamente nesse espírito, ou nesse desejo dele em trazer orgulho ao coração do homem. Uhum. O autor coloca aqui mais à frente na lição, eu vou adiantar, um outro ponto de vista aí que deve ser considerado, a questão de querer comparar as mensagens, não é? Aquela menina, todo mundo já sabia o tipo de mensagem que ela trazia e tal, realmente ela era uma adivinha, né? Ela revelava tudo. Quer dizer, em algum momento as pessoas iriam olhar e falar assim, Paulo e Silas é a mesma coisa dessa menina. Sim, que a mensagem dela concordava com ele. Uhum. Agora, o motivo pelo qual a pergunta aqui, por que será que eles ouviram tantos dias e não fizeram nada? Porque, a princípio, aquilo massageou o ego deles. Você pensa que humanamente falando, para eles, top. Eles estavam tendo, a princípio, uma visão humana só. Somente uma visão humana. Depois que eles tiveram discernimento, peraí, Paulo viu que o orgulho tomando o coração dele, para mim, né, entendo assim, o orgulho tomando o coração dele, e aí ele teve o discernimento que o próprio Espírito Santo, com certeza, o incomodou.
Porque, a princípio, se eles tivessem tido discernimento no primeiro dia, eles não suportariam, não permitiriam a ação do maligno continuar. Você acha que não seria pelo nível de dificuldade de identificar? É aquilo no tópico anterior, né, que foi falado da questão como que nós podemos... disfarçou, né, o inimigo se disfarçou de uma simples jovem, né, de uma jovem popular. Na verdade, quem falava era o espírito maligno, né? Sim, Não é? quem falava era o espírito. Né, sobre o espírito de adivinhação aqui, a jovem pitonisa tinha esse espírito de adivinhação, está no versículo 16, o termo usado aqui, um termo grego, né, que significa espírito de adivinhação, vem da mitologia grega da Piton, né, que era uma serpente, né, que guardava o profeta, né, o oráculo grego, Delfos, né, na antiga Grécia, mitologia grega, enfim. E aí, segundo a mitologia, Apolo, então, matou. Sim. Mas voltando à questão, é isso, né? Que o diabo, usando essa jovem, ele cria um cenário, um pano de fundo, né? Quase que indetectável. Prova disso que nós estamos falando de Paulo e Silas. Não é de qualquer pessoa, né? A prova disso é que eles tiveram uma certa dificuldade. Agora, interessante aqui, num comentário aqui do subsídio doutrinário, eu achei interessantíssimo isso aqui, pastor Adilson, que esse discernimento não nos dá autoridade para nós sairmos olhando as pessoas na rua e declarando: esse é de Deus e aquele é do diabo. Aquele é do diabo, esse é de Deus. Já pensou? Deus não nos dá esse discernimento para esse fim. Nos dá o discernimento para um fim específico. Exatamente. Para um momento específico. Para a glória do nome dele. Isso aí. Né? Sobre adivinhações ontem e hoje, Moisés enumerou algumas práticas de adivinhação comuns entre os cananeus, os egípcios, as quais Israel deveria, a partir então dessa orientação, rejeitar. Isso vale também para os cristãos atualmente. Essas práticas envolvem, direta ou indiretamente, magia, astrologia, alquimia, clarividencia, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia. Não é? Você percebeu que a numerologia tem assim ganhado muito espaço no nosso ambiente, principalmente no ambiente pentecostal e neopentecostal? As pessoas criam um cenário muito místico, de muito misticismo, né? 70, e aí pegam números bíblicos, tiram de um contexto histórico e querem aplicar doutrinariamente, não é? Então, como parte da magia, a adivinhação é uma antiga arte de predizer o futuro por meios diversificados. Intuição, explicação de sonhos, cartas, leitura de mão. Sim. Não é? O que me chama a atenção é essa questão da intuição. Isso aqui é muito comum no meio cristão, alguém falar: estou com uma intuição no coração. Rapaz, isso aqui, a gente ouve isso muito. E outra questão é a questão dos sonhos, né? Você sonhou lá uma barriga cheia ou barriga vazia e pergunta: pastor Adilson, o que significa esse sonho? Como se eu tivesse a capacidade de dar um significado àquilo, né? E o senhor é obrigado a falar alguma coisa. Mas peraí, não é complicado. Não é? Então, ou seja, do mesmo jeito que foi proibida essas práticas aí, houve essa orientação, a gente também precisa ficar atento com isso aí. Não que Deus não fale através de sonhos, não é isso. Quer dizer que todo sonho é um sonho que nós precisamos ter discernimento. Pode ser um sonho por uma questão diária do dia que passou e não exatamente algo espiritual. O texto diz que pelas muitas preocupações vem os sonhos, não é? Nesse sonho aí não é aquele sonho nem que compra na padaria e nem um sonho
que o sujeito fala sonhe, vai, corra atrás do seu sonho, não sei o que e tal. Verdade. Não é? E tem um sonho que anda muito, você já percebeu? Você pode correr atrás dele, que é difícil de alcançar. Tá certo? Fechou aí? Fechou. Tá certo. Vamos dar a última pausa aqui no programa e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver agora aqui como foi que Paulo, não é, desarticulou a ação do maligno em relação àquela moça que estava lá, não é, dando aí uma de bom samaritano, né? Dando uma de profetisa aí, tá aí os homens santos de Deus e tal. Mas, na verdade, havia todo um propósito maligno por detrás. Jesus colocou à disposição de cada cristão as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando, então, esse a fazer a obra de Deus. Então, é aquilo que você falou, que não é simplesmente para sair atirando aí para tudo quanto é lado, esse não é e tal, tal, tal. É para um propósito específico entre estes fazer a obra de Deus. O discernimento espiritual é importante arma no arsenal do Espírito Santo. Não tem como compreender as coisas espirituais Se não for espiritual. sem uma visão espiritual. Não tem como compreendermos fatos, situações, se nós não entendermos de forma espiritual. O inimigo ele tem aquela questão de criar um sofisma, né? Criar uma mentira, vesti-la de verdade, como se e aquilo muitos acreditam. A gente já ouviu aí fatos, dente de ouro. Quantas vezes a gente já ouviu? Se a gente for falar aqui vai até... Mas a gente já viu tantas coisas que aconteceram e alguém fala... Eu estava um dia num certo lugar e alguém perguntou para mim, você recebeu dente de ouro? E eu fiquei assim, não sabia corresponder, porque era uma pessoa, né, no nível espiritual que a gente imagina. Não recebi dente de ouro, não. Então, é como se fosse algo totalmente normal e algo que Deus tivesse assim, um desejo de fazer para todo mundo. E na realidade, eu quero deixar claro que não é Deus, mas alguém entende que é Deus. Agora, como que se vai detectar se é ou não é Deus se não tiver passado pelo novo nascimento, ou não tiver um nível de espiritualidade, ou um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para entender, para ouvir, porque alguns fatos a gente nem precisa investigar, ou a gente nem vai investigar, como eu acho que foi o caso de Paulo. Tá muito escancarado, né? No caso de Paulo, eu tenho essa visão de que eles não investigaram. Foi o Espírito Santo que os fez entender, porque eles não colocaram, vamos avaliar a questão se essa moça... Não, eu entendo que Deus deu a eles o discernimento sem eles terem passado pelo exame. Eles não examinaram a situação. Certo. O senhor está citando aí a questão do dente de ouro, mas existem tantos outros casos aí, não que Deus não seja capaz de fazer, se Ele quiser fazer com um propósito específico. Agora, eu não vejo na Bíblia, nenhuma evidência, ou para que Deus vai dar, né? Para mim é feio o dente de ouro, eu não gosto. Né? Tinha uns amigos antigos aí que usavam, né? Dente de ouro. Foi no dentista. E hoje é perigoso, né? Ele colocou, o dom de discernir os espíritos serve também para distinguir as manifestações do Espírito Santo das manifestações de profecias, línguas, visões, curas provenientes de fontes demoníacas e para proteger-nos dos ataques satânicos. Então é preciso ter cuidado aí, porque existe, o que o autor da lição aqui está colocando, isso é uma realidade, é que existem línguas, visões, curas, sim, que vêm de fontes demoníacas, não é? Para proteger-nos dos ataques satânicos. Manifesta-se em situações nas quais não é possível, com recursos humanos,
identificar a origem da manifestação sobrenatural. Eu acredito que tenha sido esse problema aí do início de Paulo. Haja vista da moça ter feito isso repetidas vezes por dias seguidos. Eu não vou falar nomes porque dá processo, né? Eu tenho família, tenho ministério, então não quero enfrentar problemas. Agora, é muito fácil detectar. A questão é fruto. A igreja do sujeito tem milhões de seguidores lá e tal, tem gente que entra pobre, sai rico, e entra assim, sai curado e tal, tudo bem. Agora, qual que é o propósito do evangelho? É preparar, capacitar pessoas para o céu. Ao sujeito virou milionário, o nome dele está escrito no livro da vida, ele é crente, ele é servo de Jesus, ele é cristão. Ele está dando um testemunho de que de verdade nasceu de novo? Não. Então, a árvore está dando fruto podre. Então, a árvore não é boa. Então, todo poder, manifestação, glória e honra e tudo aquilo que pode acontecer em uma determinada igreja, ou um determinado lugar, ou por uma pessoa, se não der fruto para a glória de Deus, pastor Adilson, não provém de Deus. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, não desejou ser chamado Deus, ou não desejou se... Teve por glória própria, né? Sim, ele veio para mostrar a Deus. Agora o sujeito chega aí e fala que o sangue dele tem o mesmo poder que de Jesus. Eu fico assim meio assustado com isso aí. Ninguém falou isso não. Ah, deixa quieto. É muito estranho que o espírito maligno que usava a vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias, elogiando Paulo. Aí tem um pensamento aqui do Adam Clarke, que o testemunho sobre os apóstolos, em essência, era verdadeiro, com o fim de destruir a sua reputação e arruinar a sua identidade. Eu achei isso aqui interessante. O propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora, aquilo que eu já disse no começo lá. Queria nivelar. Exatamente. Olha, esses dois aí é a mesma coisa que eu. Eu já estou aqui há tanto tempo na cidade, não é? Eu conto para vocês os problemas, eu dou para vocês diretrizes, eu faço isso e faço aquilo outro. O que Paulo e Silas estão pregando, eles estão certinhos, são homens de Deus. Então, ou seja, por detrás daquilo ali, o que Paulo e Silas estão fazendo é a mesma coisa que eu faço. Sim. Agora a questão é que é aquilo que nós falamos, sofismas, né? Uma mentira vista de verdade. E o fruto, né? Uhum. Seguidores de Paulo e Silas, seguidores de Jesus, o destino final. E os seguidores de situações ou de seitas, heresias, o final dessas pessoas. Certo, e aí no meio daquilo ali tudo, correndo aqui para nós fecharmos, Paulo ordenou então que o espírito maligno saísse daquela moça, de fato saiu, Jesus foi quem falou isso, não é? Jesus disse que estava dando e deu de fato autoridade a todos os seus discípulos para ordenar no nome dele, e os discípulos têm que ir embora. Não é pedir por favor. Não é pedir por favor, nem falar para entrar no aquário. Sim. É para mandar ir embora mesmo, de fato, e eles vão embora. Nesse sentido aqui, não é bíblico, não é questão doutrinária, nada, é um pensamento meu. Nesse sentido aqui, a autoridade para o demônio sair ou não está nem condicionada à posição espiritual, à situação espiritual que o indivíduo esteja. É no fato da pronúncia do nome de Jesus. Aquele negócio, que se o cara estiver em pecado, não sei o quê, vai passar em vergonha, eu nem vejo por esse lado. A questão aqui é o nome de Jesus. Foi pronunciado, é no nome dele e acabou, não é? O poder, o gatilho do poder da autoridade está... É o nome de Jesus. Ser pronunciado o nome de Jesus. Sobre a necessidade do dom de discernimento, que nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio dos recursos humanos. No caso de Paulo e da adivinha de Filipos, foi emblemático, um exemplo clássico do uso desse dom na vida real, de que não é fácil, é só mesmo pelo Espírito de Deus. Reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é uma tarefa fácil, mas se tiver com a ação do Espírito Santo, isso vai se tornar um pouco mais fácil, acessível. No contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. É impossível, porque que Deus, que eles detectassem
tem alguma coisa errada com essa moça, mas só detectaram que o problema dela era espiritual porque tiveram a atuação do Espírito Santo. Porque senão existem outros problemas de efeito psicológico, mental. Agora, né, eles detectaram que o problema era de ordem espiritual. E já deu a ordem em cima daquilo, né? Certo? Certinho, pastor. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Odair. agradeço. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Termino aqui fazendo um convite aí, esse especificamente para você que me acompanha pela TV, a participar conosco aqui de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Não é você que nos acompanha pela internet, aí distante aqui da nossa cidade, como foi o caso que nós mandamos um abraço aí pra gente lá de Pernambuco, você que nos acompanha, não é? Procura aí perto da sua casa, na sua rua, na sua cidade, aí um templo da Assembleia de Deus. Não tem um templo da Assembleia de Deus? Procura uma igreja evangélica séria que anuncia o Evangelho do Senhor Jesus com seriedade. Vá cultuar ao Senhor Jesus, porque você precisa disso, estar junto com os irmãos. O Evangelho é assim, é a comunhão dos santos, tá certo? Um abraço a você, obrigado pelo seu carinho e fique na graça e também na paz.